Fala, Álvaro. Boa noite, massa. Boa noite. Já está em Ribeirão, não? Tô em Ribeirão, tô em Tá, Ribeirão. tá na frente do armário bonito aí, hein, meu? Rapaz, eu tô aqui no hotel aqui. Falei pra criançada não gritar. Eu falei, vocês não gritam não, hein? Tem problema. É, Meu, você não imagina o calor que tá aqui, cara. né? Nossa Nossa, senhora. aqui tá pegando fogo, imagina aí, né? Olha, vou te falar, viu? Bom, Ribeirão é num buraco, né? Falando da geografia, já Ribeirão é uma depressão periférica paulista. Aqui Aham, não venta, o problema de Ribeirão é esse. A Bauru entendi. ainda você tá aí, tem um certo vento. Aqui não venta nada, cara. Você olha para É. as árvores assim, dá desespero. Mas acho que tá em É, todo lugar, né, Márcia? Nossa, que é, calor, cara. verdade. É uma loucura, Calor. né? Tá, É. ó, e só um lembrete, hein? Hoje é o último dia de inverno. Ainda, né? Pois Ainda é, tem a cara. primavera Exato, inteira, né? Primavera exatamente. Hoje, o inteira, é. último dia de inverno. Então, quer dizer, eu até que recebi agora um meme, né? É Aproveite o verdade. último dia de inverno, que a partir da manhã vai esquentar. Ah, É. cara, ó, vou te falar, viu? Muito quente. Esse é o El Ninho mais forte aí, falaram que é o mais forte da história. É, né? E o aumento de meio grau Celsius a cada 10 anos, né? Vai somando tudo, né? E aí é o que tá aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ô, Bom, Massa, você que tá aí, só uma perguntinha, você que tá aí seguindo no Oi. prédio, o pessoal tá projetado na sala aí de aula para eles, né? Ah, da MED. A Ah, então MED. legal. Beleza. O Me Álvaro, pergunta. no Oi. noturno, aconteceu Ô, Olha lá o pessoal. olha lá, ó. E aí, gente? Beleza? Pois não, Massa. O noturno, acho que houve alguma confusão aí, porque o Vinícius não pode dar as duas aulas às 6 horas. Ah, Então, o João, o Acácio ajeitou o horário com o João veio das duas primeiras, né? E aí o Vinícius vai entrar na última. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos depois passar o link para eles, né? Vou falar com o Fugêncio perfeito. aqui e a gente grava e depois passa o link para eles, tá bom? Maravilha, então, perfeito. Eu acho que nós podemos começar, né? Vou parar Opa, de compartilhar a tela aqui. Tudo bem, Álvaro? tudo bem, Fugêncio? E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo bem, cara. Graças a Deus, estou também no Maravilha. calor de São Paulo, igual vocês aí. Não é igual Nossa. Ribeirão, mas Mas tá chegando perto, viu, cara? Tá em é, todo mas lugar. Nossa, cara. Todo lugar. é, mas tá tudo bem, Legal. graças a Deus aí. Espero que estejam bem as coisas com todos vocês aí. Tudo certo também, Fugêncio. Graças a Deus, tudo tranquilo também. É só o calor mesmo que a gente só vai dosando aí, e isso a gente consegue tirar de letra, né? O resto tudo Sim, sim. tranquilo, cara. Legal. Ah, mas tá bom. Então, boa noite para todo mundo, né? O pessoal presente aí, tem uma sala também, né? Na medicina que o pessoal está assistindo lá. E Álvaro, boa noite. Fugêncio, boa noite também. Boa Muito noite. obrigado, né, por você ter aceito essa solicitação da gente. Eu estava falando para os alunos hoje que está na sua batuta mais de, acho que quase 700 escolas parceiras, né? E 1 hora e meia do teu expediente para nós é muito importante, sabe? O pessoal sabe bastante, né, sobre você, que você, na verdade, é uma alma, né, e uma personalidade indispensável no Poliedro, e a gente sente esse reflexo aqui. Então, esses que estão aqui, né, e mais os que vão entrar, né, esses jovens aqui, estou vendo cada um deles que a gente conhece, o Álvaro conhece melhor ainda, né? São todos muito dignos e merecedores do teu trabalho, né, do trabalho do Poliedro, e a gente quer muito te agradecer porque você está abrindo para a gente o circuito de lives do Vestibulares 2024. Então, eu queria pedir autorização, né, para você, porque nós temos o Thiago, o Thiago Miller, que ele está no MED Vestibulares, num deles aqui, pilotando a gente como sendo, né, o agente do marketing também, né, e eu queria pedir sua autorização para a gente gravar, depois eu mando para você através do link, alguma coisa assim, que eu acho que vai para o YouTube também, a gravação, né, dessa palestra aí, tá? E queria muito agradecer, tá? Álvaro, queria que você falasse alguma coisa também, né? Inclusive lembrando o nome do Adalberto, que não está aqui hoje, né?
mas queria. O Álvaro está em Ribeirão, viu, Fulgêncio? Ele vai estar num big Ah. de um casamento daqui a pouco, e aí ele está com essa cara de feliz aí, né? Pois é, vim para cá para um casamento aí meio chiquetoso, cara, e a gente já tá esperando aí. Pior que é de terno e gravata esse casamento. Tô até pensando em colocar terno e gravata com esse calor. Mas, ô, Fulgêncio, a gente agradece muito, sabe, essa sua disponibilidade, né? Eu acho que isso é muito importante para os alunos, sobretudo nesse momento, né, que não é só o conteúdo que começa a pegar agora, o emocional também pega muito. Aliás, às vezes Claro. o emocional pega mais que o conteúdo daqui para frente, né? Então, assim, a gente comenta em sala, eu andei, né, comentando em sala ao longo dessa semana, não só na sala de pré-vestibular, mas na sala do ensino médio, né, dos terceiros anos. Então, e o pessoal também, assim, tô animado e também contente até. Eu falei, pessoal, tudo que vier, né, é muito importante agora, porque só agrega para a gente e acho que a gente consegue lidar melhor com a situação de tensão, de ansiedade. Então, só tenho a agradecer aí a sua presença e essa live aí, viu, cara? Ah, que é isso. Eu que agradeço o convite aí, ainda mais de vocês dois aí que eu já conheço há alguns anos, né? O Massa até há muito tempo. E Obrigado. eu, na verdade, eu queria saber, eu não sei se os alunos poderiam ligar a câmera, eu não sei, ou a câmera da sala de aula para eu poder ver as pessoas. Eu fico, a gente está tão acostumado a estar presencialmente em sala de aula, Sim, olhando para os alunos, né? Ou pelo menos a câmera da sala de aula para eu meus conhecer um pouco queridos, as vamos lá agora, expressões. né? Vamos nos apresentar aí, ó, mas apresentar fotograficamente. Álvaro, você que conhece bem cada um, eu conheço a maioria, claro, né? Mas, ó, Maria Eduarda, né? Gabriele, ali, né? Vamos habilitando essas câmeras aí. Só não vale ficar saindo, né? É. Pessoal, só para dar um oi aí, pelo menos A sala de aula. para O saber aí, para José, dar o José, um esse moço alô está para a na galera. porta ali, ele é monitor nosso, viu? Ó, esse moço aí. Ah, Ô, José, fala alguma coisa. José Francisco, Nicole, cadê o Bom, pessoal? A timidez bate, né? Ó, ô, gente, ninguém vai, o Fulgêncio não vai ficar fazendo pergunta para vocês, não, como eu fiz com a TV Tem aqui, a TV da Globo, que eu, né, pedi para a Vitória vir dar entrevista e sem ela esperar, depois ela brigou comigo, né? Olha lá. José, legal. fala um oi para o Fulgêncio aqui, José. boa noite, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo Gabriel, bem? tudo bem? Maurício, Olha quem está Ó, aí, rapaz, olha o professor esse, Maurício, meu. seu professor Fala, Maurício de gente, tá bom? Física. Lorena, tudo bem? Deixa eu dar um oizinho também, tudo bem? Ô, Prazer, Lorena, que Fulgêncio. bom te Tudo ver, jóia, Olá, prazer. Lorena, Gabriel, Lorena. maravilha. Tudo bem, graças a Deus. Gustavo Lopes, você que briga muito aí, né, Gustavo? Vou contar um segredinho aqui, mas ó, aparece aí, Gustavo. É, Ô, Gabriel, fala aí alguma coisa, Gabriel. Aí sim, hein? Tá jóia. Não, Vamos eu lá. não. Gabriele Masson, vamos lá, meu bem. Ô, Márcio, eu não Gabi. quero deixar ninguém constrangido também, não. Era Tá só para certo, tá saber se o ótimo. pessoal Maravilha, tá por aí, sim. ou no chat, se puder dar um oi aí para ver se o pessoal tá. Isso, manda um Eu oi queria para deixar até liberado no chat para o pessoal, caso tenha alguma. Às vezes quer tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, mas posso começar, Márcia, a falar um pouco? Eu pode estruturei ser, algumas. fica à vontade, tá? Tá Boa joia. noite para todo mundo e vamos que vamos. Tá bom. Bom, pessoal, espero que vocês estejam. Se vocês não tiverem me ouvido bem, vocês me avisam, mas acho que tá tudo certo, né? Então, Maravilha. boa noite para todos vocês. É, como o Massa já acho que deve ter me apresentado sucintamente, eu já estou bastante tempo no Poliedro, eu fui aluno em 2002, né, muitos anos atrás na turma ITA, né, do Poliedro, não existia Poliedro nem em São Paulo, nem em Campinas. Eu entrei no ITA em 2003, me formei em 2007, mas desde 2007, na verdade, desde o início da faculdade, eu me envolvi muito em cursinho, pré-vestibular, aulas, atividades relacionadas à educação, e eu fui coordenador da turma Medicina do Poliedro de 2010 até 2018. Então, passei muitos anos muito focado em ajudar os alunos, né, a atingir o sonho, né, que é a aprovação em medicina. E de 2018 até 2023, eu atuei como diretor dos colégios e cursinhos do Poliedro, de São Paulo, São José dos Campos e Campinas, e sou professor de física também, né, parei de dar aula faz pouco tempo, e agora estou no sistema de ensino.
Acho que acho que a primeira lição, assim, né, que eu sempre gostei de falar para os meus alunos que queriam medicina ou queria algum outro curso que era concorrido é que, ó, todos os meus alunos, eu tive muitos, hoje estão na faculdade e já se formaram. Então, se você está aí pensando que, né, tá difícil, está inseguro, está incerteza, ó, eu garanto para você que você vai entrar. Se o seu sonho é entrar em medicina, engenharia, independente do curso que vocês queiram, né, acho que todos os ex-alunos do Massa, do Álvaro, hoje, né, estão na faculdade. Então, sempre foi uma questão muito mais de esforço e dedicação do que genialidade, né? Ao longo desses anos, né, trabalhando principalmente com alunos de cursinho, acho que a gente tem experiências muito diversas, e a gente já viu de tudo, né? Eu tive muitos ex-alunos que quando chegaram no cursinho não sabia nem o que era a lei dos cossenos, não sabia nem fazer contas talvez até meio básicas direito, e hoje são formados na USP, na Unesp, na FAMEMA, na FAMERP, faculdades de muito conceito, né? Então, eu acho que eu, eu sempre penso assim, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? E eu sempre falei muito para os pais dos alunos de cursinho de colégio que não adianta a gente forçar o aluno a estudar ou forçar ele a se dedicar. Eu acho que o papel da família é muito mais tentar inspirar e despertar a ambição nos alunos do que obrigar eles a estudar, né? E essa época de setembro e outubro, os professores de cursinho sabem muito bem como é, né? A famosa outubrite, né? É um momento que gera muita incerteza, muita insegurança. Às vezes é chorar toda semana, às vezes todo dia, medo de não passar, o medo do que pode acontecer. E a gente se acha às vezes muito burro, a gente se acha incapaz. Mas esse processo de autoconfiança é uma construção, e essa construção ela leva tempo. E E um dos fatores que afeta muito a autoconfiança também está relacionado com o nível de preparação, né? O nível de estudo, o nível de dedicação, o nível de evolução que você vai tendo ao longo do ano. Então, essa questão do esforço e dedicação está muito relacionado também com o processo de construção de autoconfiança que a gente tem, né, como aluno, né? Estou pensando muito na visão de vocês, alunos que estão aí, né? E nessa época que é muito difícil, eu acho que vocês ainda têm alguns simulados, né, Massa? Que os alunos vão Tem, fazer nas tem. próximas Amanhã semanas, e né? mais três. Tem, Tem mais 4 simulados, né? tem Esse dois processo FUVEST. de o FUVEST e Enem ainda, né? Esse processo de simulados, ele é um processo completamente crucial, né? E eu sempre falei para os alunos como é importante fazer os simulados, né? E eu trouxe aqui, Márcia, eu tenho até receio, como você conhece tanto, né, do nosso jeito de trabalhar, talvez muitas coisas que eu fale para os alunos, você já falou para os alunos Fique ali, à mas vontade. peço O desculpas se seu- eu for muito repetitivo, né? Mas eu acho super importante quando a gente fala de simulado, primeiro, um grande cuidado que os alunos têm que ter, todo mundo tem que ter para não se auto-sabotar. Então, vamos falar um pouquinho sobre simulados, que vocês ainda têm 4 simulados, e eu acho que tem estratégias que eu acho que são importantes nessa parte dessa preparação, né? E depois a gente fala um pouco sobre a revisão e o período dos vestibulares, e é óbvio que eu queria sempre deixar à vontade para vocês botarem dúvidas no chat, caso vocês queiram me perguntar. Mas eu posso apresentar alguns slides aqui, talvez facilite a Com comunicação com certeza, todo está mundo. liberado para você compartilhar aí, Tá viu? liberado? Ah, Então, show. senão o Thiago dá uma força para a gente. Acho que já está liberado aqui, certo? Tá, tá sim. O pessoal na sala de aula está conseguindo ver direitinho? Tá. Tá, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa em relação ao simulado é tomar muito autocuidado, um cuidado para não se autossabotar, que normalmente é não vou fazer o simulado. E a gente usa muitos argumentos para isso, né? Poxa, às vezes eu estou com matéria atrasada e eu prefiro ficar no sábado ou no domingo estudando, ou eu estou muito cansado e essa época eu tenho certeza que muitos de vocês estão muito cansados. Tem alunos que usam a estratégia de, não, depois eu pego a prova e faço, e tem que tomar cuidado porque o dia do simulado é um dia de treino, então treino de tempo, treino de pressão, treino de sair de um ambiente que você está confortável, é muito diferente de fazer um simulado na sua casa, de fazer um simulado no cursinho. Tem aluno que pensa assim, pô, já fiz muito simulado, mais um, não preciso. Mas esse treino é um processo contínuo, né? Eu lembro que depois que eu entrei na faculdade, alguns meses depois eu já não lembrava da matéria, né, que eu tinha aprendido no ano anterior no cursinho. A gente vai esquecendo, e esse processo de treino e capacitação é uma coisa contínua, né? Às vezes você pensa, pô, mas vai demorar muito simulado, eu tô doente.
Óbvio que tem vários níveis de doença, né? Às vezes tem debilidades que te impedem de ir fazer a prova. Tudo bem, mas às vezes é uma coisa leve que não te impede de fazer a prova, né? Então, tomar cuidado com isso. Outras coisas que os alunos às vezes fazem, às vezes tem um simulado que é dissertativo e você está preocupado com prova-teste, ou ao contrário, é um simulado de prova-teste e você está preocupado em melhorar no dissertativo, mas mais do que o estilo da prova, é um, é um treino de conteúdo também. O qual é o seu nível de domínio do conteúdo e o quanto que você consegue desenrolar uma questão, independente se ela é teste ou dissertativa, né? E às vezes também tem esses argumentos, poxa, mas eu vou prestar FAMEMA e FAMERP, por que fazer um simulado FUVEST? Novamente, é um treino de conteúdo, é um treino de velocidade, é um treino de repertório, de estratégia de prova, de condicionamento físico também, né? Ficar sentado 4, 5 horas e continuar concentrado não é uma coisa fácil. Eu sempre falei para os alunos que eles são atletas e eles precisam de um nível de preparação muito completo, emocional, psicológico, físico, né? Tem o conteúdo técnico, né? Então, são vários aspectos que vocês têm que se preocupar. E essa questão do treino de tempo também é importante, né? Independente se for exatamente o vestibular que você vai prestar ou não. E tem alguns alunos que focam em particulares, mas o conteúdo de uma faculdade particular numa avaliação, normalmente tem uma interseção muito grande com o que cai no Enem, que o que cai na FUVEST, que cai no Unicamp, então é sempre importante. Então, realizar simulados faz parte da sua preparação como atleta, né? Atleta de vestibular. E é tão importante quanto gastar tempo estudando. Faz parte do estudo, não é tempo perdido, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu tenho certeza aí que os coordenadores e os professores falam muito, mas às vezes santo de casa não faz milagre, né, Massa? Então é importante a gente e isso é Com certeza. transversal. Alunos bem-sucedidos levam a sério todas as etapas da preparação. Assim como um tenista também bate bola, nadador faz treino em piscina, 3, 5 quilômetros, às vezes fazendo nado crawl. Ele sabe nadar crawl, mas ele precisa praticar a técnica. Então, isso é fundamental. Bom, e alguns princípios básicos para vocês aproveitarem esses últimos simulados, né? Então, primeiro, sempre faça os simulados de maneira séria e comprometida, né? Não faça de uma maneira leve, descontraída, pressão, concentração, sempre querendo extrair o seu melhor. A outra coisa é, não adianta fazer o simulado e não aprender com os erros. Então é corrigir. Corrigir não é refazer em 5 horas ou em 4 horas, é corrigir rapidamente os erros e também os acertos, porque tem acertos que não foram conscientes, o famoso chute, ou você estava entre dúvida entre duas e acertou, mas não tem certeza absoluta do motivo. Então isso é super crucial. Das que você ficou em dúvida, mas às vezes acertou, tentar entender o motivo do acerto. E também uma coisa que é fundamental é refletir sobre a estratégia que você utilizou. Será que você começou pela primeira questão e foi até a última e foi bom? Será que você começou pela matéria que você domina mais e não foi bom? Então, tem muitas variações disso. Eu já encontrei alguns alunos que preferem começar sempre pela matéria que tem mais domínio, física, português, história, geografia, mas sempre tem que ter um cuidado com isso. Por exemplo, a FUVEST tipicamente é uma prova de matemática muito exigente. Então, às vezes você começa por matemática e não vai tão bem, e isso te desanima. Mas às vezes a prova de matemática, até nesse ano em específico, está muito mais difícil que a média. E o seu papel é saber identificar as questões difíceis, pular e ir para a próxima. Então, essa consciência de que às vezes uma estratégia tem alguns desvios que podem acontecer, mas você está condicionado a identificar isso. Opa, isso aqui está fugindo do padrão. Talvez eu vou mudar a estratégia no meio do caminho. Quando eu fiz o vestibular do ITA, nunca vou esquecer isso. No final de 2002, né, que foi a prova do ITA, tem um dia que é só física. E eu travei na segunda questão. E no ITA você tinha, na minha época, eram uns 8 minutos por questão. Eu estava, assim, passando já dos 10 minutos e a questão não saía do lugar. E às vezes a gente fica muito orgulhoso, né? Tipo, não saio daqui enquanto eu não terminar essa questão, não fazer essa questão. E o que me salvou foi me desprender da questão e ir para as próximas. Né? Saber que, sabe, perdi, já ultrapassei, na verdade, o tempo mínimo que eu deveria gastar. Mas algumas estratégias no dia da prova me ajudaram. Por exemplo, aí já vou dando algumas dicas para vocês. Eu sempre tive um rascunho da prova muito estruturado, e eu já vi alguns alunos fazendo isso. Então, o rascunho da questão 1, que são as contas. Depois do 2, alguns alunos pegam a parte que está em branco da prova, que é o espaço para o rascunho, e já faz alguma divisão básica e começa a resolver as questões em um determinado espaço. E às vezes você trava e não sai no lugar e pula e vai para a próxima, mas no final da prova sobra um tempo para você voltar para aquela questão para tentar. Se você tem um rascunho organizado e estruturado, você também recupera algumas contas, o raciocínio de onde você parou. Quer dizer, você pode ter algum tipo de agilidade
e facilitar na hora de um retorno nessa questão para ver onde você parou. Se você é totalmente desestruturado no seu rascunho, talvez você perca um pouco de tempo começando do zero essa questão. Parece uma coisa simples, mas a gente sabe que todo minuto numa prova de primeira fase conta. E às vezes uma questão, para quem quer um vestibular muito concorrido como medicina, faz muita diferença. Bom, são esses três princípios básicos e agora a gente vai aprofundar um pouco nos principais erros. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Pessoal aí que está na sala de aula, pessoal que está online, tudo certinho? O companheiro Beleza? Fulgêncio, beleza, cara? Maurício aqui, professor de Maurício. física também. Tudo bem com Ô, você? legal. Tudo jóia, professor? Tudo bom. Qual seria a sua dica para o sujeito que vai prestar o vestibular e aí não pode levar relógio, o telefone celular tem que ficar longe e o cara não tem controle do tempo? Existe alguma maneira que você sugere ou é só treinamento através mesmo das provas simuladas que ele faz? O que você sugere a respeito? Essa é uma ótima pergunta, né? Alguns vestibulares, bom, praticamente todos não permitem o uso de relógio, né? Ou muitos não permitem o uso do relógio. Depende do fiscal colocar na lousa os horários, né? E aí tem Correto. fiscal que às vezes nem coloca, tem isso também, esquece e aí fica frustrado, atrapalha o seu gerenciamento de tempo. E alguns colocam, mas não colocam a cada minuto, colocam a cada bloco, né? Às vezes meia hora ou às vezes a cada uma hora. Uma estratégia que eu gostava muito de recomendar para os alunos que tinham problema de tempo, ou seja, que o problema de tempo, às vezes, é você gasta muito tempo e não consegue acabar a prova, ou vai muito rápido e aí erra questões porque você vai de uma maneira tão acelerada e afobada que poderia gastar um pouco mais de tempo nas contas, revisando os processos e acertar mais questões. Então, uma sugestão que eu faço é, talvez em alguns simulados, primeira sugestão, em alguns simulados não leve relógio e tenta se condicionar para ver o que está acontecendo. Você ainda tem um espaço para aprender com os erros e acertos. Então, não sei, Massa, se vocês vão ter prova esse final de semana, mas talvez uma estratégia é não levar um relógio nessa prova, mas eu não acho que não tem que levar em nenhuma. Eu acho que é importante levar porque o simulado você vai calibrando, você vai calibrando. Mas talvez em um ou outro simulado não levar e ver se essa calibração de tempo está fazendo sentido para vocês. E deixar o fiscal, não sei se vocês têm fiscal ali, devem ter, mas colocar de meia em meia hora, só de uma em uma hora. Acho que essa é uma estratégia é, a- que é legal para você testar. Uma outra que eu sempre recomendei para aluno que tinha problema de tempo é treinar a velocidade no estudo em casa. Isso é muito bom até para aqueles alunos que já estão mais experientes e às vezes é um ajuste fino que precisa. Então imagine que um professor deu uma tarefa de casa de, sei lá, 10 questões de física. Normalmente numa prova de primeira fase você tem 3 minutos por questão, ou seja, você tem meia hora. Então, ao invés de ir fazendo a questão e depois olhar o gabarito e a resolução, corrigir para a próxima, faz tiros curtos no seu estudo, na sua rotina normal de estudo. Você tem seu plano de estudo, uma hora para física. Pega meia hora e tenta fazer 10 questões, 30 minutos por questão. Só bota o timer do relógio, espera ele despertar, mas não fica olhando para ele e tenta fazer esse tiro. E depois que der os 30 minutos, ou se você acabar antes, você para, corrige e começa a analisar essa estratégia e a sua sensibilidade sobre o tempo, se você está indo muito rápido ou está demorando muito. É uma coisa que eu vejo que pode ajudar alguns alunos que estão muito descalibrados nessa percepção de tempo. Mas, infelizmente, não tem muita fórmula mágica, não. É treino, é fazer muitas questões, é simulado, até você pegar essa ambientação ali. E também, infelizmente, depender um pouco da sorte, às vezes, do fiscal é, colocar na lousa, né, ou ter na sala de aula. Infelizmente, a gente ainda está sujeito a isso. Tem sorte, cair questões que se domina mais? Também às vezes acontece isso, né? Mas temos que trabalhar para minimizar o fator sorte e maximizar o fator estudo e dedicação, né? Obrigado, viu, Fulgêncio? Nada. Bom, vamos lá, pessoal. Eu listei. Eu sou um cara muito estatístico, né? Engenheiro, né? Então, sempre que um aluno vinha na minha sala, eu anotava no Excel a dúvida do aluno e quando ela aparecia muitas vezes, eu organizava uma palestra para tentar esclarecer essa dúvida ou buscava uma resposta mais estruturada que pudesse ajudar esses alunos. Então, eu tinha vários Excels que eu listava e às vezes tinha dúvidas sobre o vestibular, método PBL, como funciona, FAMEMA ou FAMERP, como eu coloco primeira e segunda opção. E quando a gente fala de eh, simulados e também às vezes vestibulares, é, o motivo do erro dá para ser categorizado, né? Então, quando a gente erra uma questão, tem vários motivos para a gente ter errado uma questão, né?
E aí eu tentei agrupar, pelo menos, em alguns motivos, e o que a gente pode fazer para tentar não errar mais essa questão. Então, por exemplo, um grande bloco de problema é não tinha ideia como resolver a questão. Então, aquela questão clássica que você bate, às vezes é uma questão de física, matemática, pô, eu não tenho ideia nem do que ele está pedindo, ou não sei nem como começar a resolver. Ou eu achei que sabia, tentei resolver e não saí do lugar, na verdade você não sabia. Então, essa é uma questão típica que pode estar ou extremamente difícil, e às vezes acontece isso numa FUVEST, uma questão muito descalibrada, que não vai discriminar ninguém, então não vai fazer a diferença entre quem vai passar ou quem não vai passar, quando ela é excessivamente difícil. Mas às vezes é uma questão que estava adequada para o nível da prova, e você realmente não acertou, por quê? Porque você não dominava a matéria. Aí é falta de domínio da matéria, isso acontece. Então, o que eu sugiro? Depois que acabou o simulado e você identificou que essa questão você errou porque você não tinha nem noção de como fazer, primeiro, processo rápido, lê a resolução da questão. Então, o processo de correção de simulados tem que ser rápido também, não dá para você ser uma coisa que dura 3, 4 dias. Pegou a prova de 90 testes, errei 30. Vamos olhar questão a questão. Questão número 1, não sabia nem o que fazer. Primeira coisa, lê a resolução da questão. E muitos simulados do poliedro, né, que vocês usam do sistema, já tem a resolução em vídeo, em texto, então já tem um repertório que ajuda vocês. Leu a resolução, entendeu? Pô, tá bem claro para mim o motivo do erro. Bola para frente e vai corrigir a próxima. Não tá claro ainda, né? Volta e vai reler trechos do seu caderno, das anotações de aula ou do livro, para tentar entender direito a teoria envolvida ou por que que você errou essa questão. Se está muito mais claro e você está confiante, bola para frente e vai corrigir as outras. Se ainda você está com algum problema, poxa, li a teoria, mas ainda estou inseguro. Aí está na hora de você pegar alguns exercícios parecidos com essa questão, 3 ou 4 questões, e fazer eles para tentar fixar o conteúdo. Então é um processo que dependendo do nível de profundidade, né, que você precisa, você vai precisar gastar um pouco mais de tempo. E obviamente buscar o professor ou o plantão de dúvidas é sempre uma estratégia que pode agilizar isso. Mas aí não tem jeito, né? Você está precisando dominar mais o conteúdo. Não tem jeito. É estudo. E estudo vem com o tempo. E por isso que, às vezes, no segundo ano de cursinho, a sua evolução, queremos que todo mundo passe direto ou da terceira série ou no primeiro ano de cursinho. Mas, às vezes, quando não dá certo, no segundo ano você costuma evoluir muito. Evolui muito porque já está mais claro o seu domínio conceitual, né? E, e é isso, assim, não tem muito segredo nesse tipo de questão que você não tem domínio. É diferente de pegar uma questão do ITA, que não tem nada a ver com o vestibular que você vai prestar, não saber como fazer, então essa questão ela não está avaliando bem e não está condizente com o seu objetivo. Essa você não precisa se preocupar. Bom, outro motivo de erro de uma questão. Você errou porque você chutou, porque você não teve tempo de nem trabalhar no enunciado. Bom, quando isso acontece, vamos tentar diagnosticar por que que isso aconteceu. Primeiro, se era uma questão muito fácil e você não conseguiu nem ler ela, você errou na estratégia. E o que que você errou na estratégia? Você foi fazendo as questões e você não pulou as questões difíceis, que demoravam muito tempo. Então, se você tem uma prova que demora 3 minutos por questão e você não conseguiu chegar no final, é porque em algumas questões você gastou 5, 10, 15 minutos. Então você errou. Você não pulou a questão quando você deveria. Errou a estratégia. Isso, assim, é muito clássico. Quando você não tem uma estratégia boa de prova, ou não tem muita segurança, você perde questões que eram muito fáceis. Então, como que você corrige essa estratégia? Primeiro, você pode repensar na ordem das questões. Talvez começar pelas matérias que você tem mais facilidade, né? Ou, né, começar, às vezes é começar na ordem mesmo. Outra é aquela dica de praticar velocidade na tarefa de casa. Pô, Fulgêncio, eu tenho um problema de velocidade. Então, eu vou pegar 10 questões da tarefa de casa, vou tentar fazer rápido em 10 minutos, e depois eu vou analisar o motivo de erro quando eu tento trabalhar todas, se é conteúdo, se eu não priorizei a mensagem principal. Eu já vi aluno que perdeu uma aprovação na FUVEST, que não deixou de, assim, não conseguiu ir para a segunda fase por causa de um ponto, porque no final da prova, ele não controlou o tempo de preencher o gabarito. Então ele tinha acabado a prova, e aí, falei assim, nossa, deu tempo e eu não passei nenhuma questão para o gabarito. Enquanto o fiscal ia andando nas fileiras para pegar, ele foi completando e não conseguiu terminar. Na verdade, ele terminou, mas como ele foi fazendo muito rápido, sabe aquele. Massa, a gente já viu isso muitas vezes, né? O aluno preencheu 2 bolinhas na mesma linha, aí no finalzinho ele errou as últimas 5 questões. E aí, quando ele viu, não, tô na questão 90, ele preencheu na 89 e ele viu que tinha errado umas
umas 5, 6 questões, e nessa aí já era. Então, uma coisa, olha o nível de detalhe, a gente pode ser obsessivo no nível extremo, né? A gente já instruiu alguns alunos a pegar alguns gabaritos em branco em casa e cronometrar o tempo que demora para preencher todas as bolinhas. E aí, se você sabe, nossa, eu demoro 10 minutos para preencher um gabarito, você se condiciona a quando faltar uns 10, 12 minutos, você já começar a preencher e não pode mais ficar revisando questão nem nada. Então, esse conhecimento técnico, até do tempo de preencher um gabarito, pode ser uma coisa fundamental numa carreira muito concorrida que é decidida nos detalhes. Espero que não esteja assustando ninguém, não, mas, assim, estamos no nível, né, super... Estamos falando aqui de nível competitivo de vestibular ali, né? A gente precisa se atentar a todos os detalhes. Vou dar um exemplo de como a estratégia faz diferente e já abro para dúvidas para todos vocês. Vamos imaginar 2 alunos idênticos. Você já usou esse exemplo com os alunos, Márcia? Só para eu não ser repetitivo? Já, né? Você está no mudo, Márcia, desculpa. Não, imagina. Eu sei para alunos que vêm fazer plano de estudos comigo aqui. Ah, legal. A diferença, né, de quem, por exemplo, vai fazendo mais fácil, mais difícil, tal, né? É aquele que vai numa sequência. Muito bem, muito bem. Eu acho que vai ser legal mostrar para esse pessoal, viu, Fulgêncio? Vamos lá, vamos Maravilha. lá. Tá. Imagine que nós temos aqui, pessoal, 2 alunos completamente idênticos que dominam o mesmo conteúdo, tá? Só para ilustrar. E os 2 vão fazer a mesma prova. Então, essa é uma prova, 10 questões, dura meia hora, e eu coloquei ali o tempo que eles levam para resolver cada uma das questões. Como eles conhecem exatamente as mesmas coisas, né? Gêmeos idênticos com mesmos professores, mesmo nível de estudo, então eles demoram o mesmo tempo para resolver cada uma das questões. Questão 1, 15 minutos, questão 2, 4 minutos, questão 3, 6 minutos e assim por diante. Se você adota a estratégia de ir da primeira à última questão e ficar nela até você conseguir resolver, vamos pensar no primeiro aluno, que não pula as questões mais difíceis. Ele demora 15 minutos na primeira questão, que é super difícil. 4 minutos e 6 minutos nas próximas 2, já deu 20 minutos. 25 minutos, ele já matou a quarta questão. Ele está no meio da quinta, que é super difícil, não pulou, e acabou o tempo da prova. Ele acertou 4 questões. Se eu tenho um outro aluno que identifica que a questão é difícil e pula, a segunda é mais rápida, vou fazer. Aí ele faz a terceira, faz a quarta, bateu o olho na quinta, não tem ideia como começar, ou começou, deu 2, 3 minutos e viu que não vai conseguir fazer e não saiu do lugar, pula e vai para a próxima. Assim você consegue chegar até o final da prova, prioriza as mais fáceis, e mesmo que você erre as difíceis, está dentro do pacote, que a nota de corte não é 90 testes, né? Tem alguma possibilidade de erros, e provavelmente você vai errar essas aí e ainda tem a chance de acertar no chute. Quer dizer, é uma estratégia, assim, um exemplo simples, mas mais para ser didático, como é importante você pular questões difíceis. E aí vem a pergunta clássica. Como é que eu faço para abrir uma prova, olhar para as questões e não achar nenhuma questão difícil? Achar todas fáceis ou médias? Estudando, prestando atenção, indo nas aulas, fazendo muitos exercícios. Aí é o processo de construção pedagógica que vocês fazem com os professores na rotina do dia a dia de estudo. Por enquanto, Fulgêncio, beleza? Oi. tudo bem. Só fazendo um comentário, tem até na sala, eu comento às vezes isso. Mas, professor, como é que eu sei quando a questão é difícil? Eles ficam com medo até de achar que para eles é difícil e para a grande maioria não é. Falei, não, mas para você é difícil, é o seu tempo, né? No caso, se para você é difícil, é você que vai perder um tempo nela, então, evidentemente, pule. Mas há esse questionamento aí, né? Porque tem alunos que bate o olho na prova e não vê questão difícil, mas demora Exato. muito para fazer. Aí, às vezes, é um treino de velocidade. Porque não adianta nada você falar, não, essas questões eu faço, mas eu faço em 20 minutos. Não, mas também tem um treino de velocidade, né? A gente fala em física muito, né, é a potência ali, é o trabalho no tempo, não é só o trabalho, né? Você precisa entregar rápido isso, né? E outra coisa, né? Não sei se o Álvaro concorda, se o Márcio concorda, se você concorda. Você pega uma prova da FUVEST, por exemplo, pega a parte de física da prova. Você não vai ter 10 questões difíceis. Você vai ter uma dosagem ali, exatamente. Então, é perceptível, às vezes, que você vai ter uma ou duas questões que vão realmente dificultar você fazer a prova.
mas a grande maioria vai estar naquela sacadinha, né? Que a gente pega na física, por exemplo, lá, uma coisa muito comum de aparecer é questões que envolvem MRU com força resultante nula. E o pessoal não saca isso. Engraçado que existe uma grande facilidade de guardar que no repouso a força resultante é nula, mas no MRU parece que é meio difícil de guardar. E a FUVEST vira e mexe faz uma pergunta dessa. Mete lá um Exatamente. bloquinho sendo levantado em MRU e pergunta qual é o trabalho da força resultante, né? Que a gente sabe que seria zero. Então, a questão é essa, né? Sacar que existem questões muito simples, mas aí passa pelo que você falou, de ter um certo domínio do conteúdo, né? Com certeza. Estamos bem alinhados, professor. É isso aí. Obrigado. Aliás, hoje, 3 professores de física aqui, só eu representando humanas aqui, hein? Pô, a física está em peso, hein? A geografia não tem muita importância, na verdade, né, Alvin? Geografia tem a geografia física, hein? Não se esqueça disso. Eu acho que esse ponto é super crucial, né? De priorizar e o estudo vai colaborar para você ganhar cada vez mais velocidade. Outro motivo clássico. Fulgêncio, eu sabia fazer a questão, eu dominava a matéria, mas eu fui fazendo ou tão rápido, ou estava cansado no meio da prova, falta de atenção, e eu esqueci de converter de centímetro para metro, ou esqueci de uma passagem, ou errei numa conta. Então, às vezes, a gente erra uma besteira, às vezes perde uma bobeira no enunciado. Então, tem uma questão de você saber priorizar o que é relevante do enunciado. E às vezes grifar pode ser uma estratégia interessante. Não precisa ser com a marca-texto, mas sempre que você vê uma informação que você, durante a leitura, percebe que ela é crucial para a resolução ou que eu não posso esquecer, dá para você usar uma estratégia de circular, de sublinhar, e aí você se condicionar, diante de passar para a próxima questão, só bater o olho no que está sublinhado para conferir se você fez essa transformação correta ou não. Então, existe estratégia para grifar. Parece simples, mas é algo que a gente precisa conversar. Então, o que está errado? É quando a pessoa não sabe priorizar, quando ela grifa tudo, né? Já vi alunos que grifam grifa a informação mais importante, aí grifa, né, todo o caderno, né, todas as anotações, né? Aí marca, vira uma atividade artística às vezes, né? Então, isso não é o correto, né? O correto é você grifar o que é relevante para a resolução da questão. Ó, professor, eu não conhecia você, mas eu peguei o exemplo que você vê que nós estamos alinhados, professor, que eu gosto de dar nas minhas Olha só. palestras. FUVEST, esse exemplo aí. FUVEST. FUVEST 2020, 2021, por aí. Exatamente. Ó, questão da FUVEST, pessoal. Informação, questão clássica, né? Levantamento de um bloco, tem um sistema formado por uma corda e uma rodana. Um homem está levantando uma caixa de massa M, está aplicando uma força F que forma o ângulo θ. Sempre que a questão é só literal e não tem número, já dá uma assustada nos alunos, porque envolve uma manipulação ali algébrica. Mas se você souber priorizar bem as informações do enunciado, você faz sem muito trabalho até a questão. Qual é um jeito errado de priorizar as informações? Você está grifando coisas que não fazem nem sentido. Ah, a massa é M, vou grifar que é M. Não é essa a informação relevante, né? Nossa, YA, YB. Aí você começa a olhar de... Aí você, às vezes, você se perde no que é relevante. Uma leitura adequada, ela vai selecionando e priorizando as informações importantes. Ele pede lá, o trabalho realizado por uma resultante de forças. Opa, chegou na parte crucial, que é o comando do enunciado. E normalmente ela está no fim do parágrafo. E aí ele fala outra informação importante, velocidade constante. Se eu tenho um objeto se movimentando em linha reta com velocidade constante, é porque a força resultante é zero. Então o trabalho realizado pela resultante de forças tem que ser zero. Então, se você vai fazendo com calma a estrutura, que você também não tem 30 segundos, você tem 3 minutos, quer dizer, você pode ler, priorizar as informações mais relevantes. Normalmente o comando está no fim da questão, no fim do parágrafo. Se atentar a pontos cruciais, velocidade constante, trabalho, e não se assustar às vezes, porque às vezes o vestibular faz isso, coloca figuras ou enunciados que parecem assustadores, mas na prática, quando você lê com algum critério, é algo que você consegue, se você tiver o conceito forte, matar, né? E aqui nesse caso a resposta é a letra A, né? Nulo. Tudo bem, pessoal? Acho que esse é um tópico bem relevante. Outra coisa que é muito comum, você errou uma questão porque você perdeu a concentração.
muito comum, aquele Enem que é mais longo, numa FUVEST primeira fase, que você fica muito cansado e às vezes perde a concentração. É muito questionável essa questão de preciso fazer pausas durante uma prova ou não. Tem alunos que conseguem ficar 4 horas concentrados e muito produtivos. Tem alunos que precisam de uma pausa, às vezes, sabe, mexer um pouco a cabeça, levantar, tomar uma água e voltar, que pode ser produtivo para você. Eu acho que é óbvio, tem que ser algo planejado, cronometrado, não é uma pausa de 20 minutos, e é algo que você pode se condicionar durante os simulados. Né? Os simulados são muito bons para ver se você é um treino de resiliência e resistência. Né? Ficar as 4 horas sentado olhando um pedaço de papel, resolvendo questão, não é fácil, mas é treino. É uma capacidade que você pode treinar para você cada vez ficar melhor e mais concentrado. E, às vezes, durante o seu período de estudo, você pode fazer alguns tiros. Tiros de treino de concentração. Por exemplo, poxa, eu tenho dificuldade de me concentrar, não consigo ficar 10 minutos sem olhar o celular. Faz alguns treinos. Ó, vou ficar 20 minutos, deixa o celular de modo avião e vou me concentrar. Depois, eu vou tentar fazer 30 minutos, só questões, sem olhar para celular, música desligada, totalmente focado. Eu nunca tive muito problema em ter alunos que falavam, ó, só consigo estudar com música. Isso não é problemático, né? Independente do tipo de música. Mas eu acho que você tem que encontrar um ambiente que te deixa mais produtivo. E as distrações são muitas, né? O celular é uma das principais distrações. Por exemplo, para celular, eu sempre recomendei deixar em modo avião e não no silencioso. Porque o silencioso, você ainda recebe notificação. Então, você ainda tem a tendência de olhar e ver se recebeu alguma coisa. Modo avião, não tem como vir a notificação. Então, isso eu acho que é uma coisa legal. A outra coisa é quem fica muito estudando em casa, tem, parece coisas simples, mas fazem diferença. Não estudar com pijama, deitado na cama, sabe? Às vezes, na época, até na pandemia, a gente falava isso para os alunos: olha, vai estudar e assistir aula de casa, finge que você está indo para a escola, levanta, toma banho, põe uma roupa, põe o tênis, passa o perfume, sei lá, qualquer coisa, mas finge que você está indo e acha um espaço adequado. Normalmente eu recomendava até não ficar no quarto, né, porque é um espaço que está associado com descanso, sono, às vezes tudo na cozinha, salão de festas, mas encontrar um ambiente, às vezes no próprio cursinho, né, acho que hoje em dia a gente sempre acha que é apropriado isso, que você possa se concentrar. Nesses tiros, né, de meia hora sem interrupção, 1 hora. Outra coisa que atrapalha muito, né, as amizades. Às vezes você está estudando, concentrado, e seu amigo te para tirar uma dúvida, para pedir uma ajuda, para ver se está tudo bem, para te chamar para ir num café, para tomar um café, para tomar uma água. Parece simples, às vezes não é com má intenção, mas atrapalha o seu ritmo e a sua rotina. E aí, nessa questão de amizade, e as amizades influenciam muito como vai ser o seu ano, você precisa fazer combinados. Então, por exemplo, você pode combinar com o seu colega, ó, cara, vou estudar aqui e eu vou fazer um tiro de 1 hora concentrado, vou pôr o fone de ouvido, então, pô, vamos combinar que você é, não me interrompe ou não fala comigo, porque é importante para eu me concentrar. Então, eu acho que essa questão do diálogo com os seus colegas mais próximos é super relevante para você fazer combinados, né, do que você quer, de como que você quer estudar. E às vezes a gente perde muito tempo ajudando o próximo, e eu acho que é legal ter esse clima colaborativo, mas também você precisa se preocupar com o seu estudo. Quer dizer, tem que ter um equilíbrio entre apoiar o seu colega e também se preocupar com a sua preparação, né? Então, acho que isso é um aspecto crucial. Fazer os simulados é um outro treino de condicionamento físico, né? E se ainda assim você ainda tiver muita dificuldade, eu acho que é sempre importante buscar o apoio da coordenação, né? Da equipe de orientação, coordenação. Tem professores excelentes também que podem te apoiar. Bom, vamos falar agora do mundo das dissertativas, né? Que esse também é um mundo que tem muita técnica envolvida. E às vezes você tem muita dificuldade em redigir questões dissertativas. Então, primeira coisa, vou tentar pegar principais mensagens e depois, pessoal, eu deixo esses slides disponíveis aí com o Márcio, ele compartilha com vocês. Primeiro que no vestibular é muito diferente das provas de colégio, onde a gente tenta colocar o máximo de informações possíveis para ver se o professor acha alguma coisa para dar ponto. Vestibular, se você coloca coisa a mais que não foi pedida, você pode perder parte da questão até toda a questão, tá? Então, mesmo que tenha coisas corretas. Então, você precisa ser objetivo, claro e sucinto. Às vezes o vestibular espera respostas curtíssimas, palavras, uma frase super curta, e a gente fica inseguro, poxa, é só isso? E às vezes sim, é só isso. Então é uma questão de você entender o comando do enunciado.
cite 3 exemplos. É 3 exemplos, não é para você justificar por que esse exemplo é pertinente. Então, até a questão do comando do enunciado, isso vale muito para as humanas, o Álvaro vai saber mais do que eu, como orientar vocês nessa etapa das dissertativas de como redigir uma resposta. Talvez durante o ano é, é uma questão de, nos simulados você vai treinar muito, mas na revisão vai ser muito explorado isso, nas revisões de segunda fase, né? Os professores normalmente detalham, ó, vamos lá, vamos ensinar vocês a escrever esse tipo de questão, tá aqui o comando, cuidado com isso, né? Em questões, uma regra geral também que eu falo é nunca deixe questão em branco, né? Acho que mesmo que você não saiba, escreva algo lá. E outra coisa, nunca apague algo que você escreveu, a não ser que você tenha algo melhor para pôr no lugar. Aí sim você apaga, mas às vezes você escreve uma coisa, está inseguro, mas não tem nada melhor para pôr no lugar, deixa o que está escrito lá e bola para frente. E no caso de exatas, é importante indicar cálculo. E cálculo é diferente de conta, né? 13 vezes 12, você não precisa colocar lá. Mas F igual a MA, 10 igual a 5 vezes A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, é memória de cálculo. Isso é relevante, porque o número não cai do céu. Então, parece uma etapa básica, mas é importante. Você não precisa colocar, da segunda lei de Newton temos que não. O corretor sabe qual é a segunda lei de Newton, mas você pode colocar F igual a MA, a estrutura básica da fórmula matemática que explica lá, rege aquela lei física que você está querendo aplicar, e aí você coloca os números e coloca a resposta. Pronto. Algo simples, sucinto, mas claro, né, que mostra de onde veio a sua resposta. De dica geral, a Unicamp é um benchmark para várias coisas, e uma delas é ensinar os alunos a como redigir respostas dissertativas. Então, se vocês forem no site da Unicamp, na parte de ingresso, tem lá sobre o vestibular, né? Está aqui ingresso 2023 vestibular. Eles têm mapeadas todas as respostas esperadas pelos candidatos do vestibular do ano passado, na verdade, dos últimos 20 anos eles têm isso. E é muito legal. Então, eles detalham para as questões de exatas e de humanas o que eles esperam da resposta de um candidato. Então, aí tem um nível de detalhe, nem a menos, nem a mais. Então, baseado num certo comando, o que você deveria escrever? Tanto para humanas, todas as matérias, né, quanto para exatas. Você vê, ó, memória de cálculo. Você bota as equações, fórmulas matemáticas, substitui pelos números, chega na resposta com uma unidade. Quer dizer, é uma referência interessante, caso você ainda esteja um pouco perdido de como redigir. E essa regra da Unicamp, ela vale para outros vestibulares também, porque é muito mais sobre o comando do enunciado e como você estrutura a resposta do que uma especificidade só da Unicamp. Então, isso é bem interessante. E eu, particularmente, como professor, sempre gostei de estudar isso para ajudar os meus alunos durante as aulas, né? Acho que até para nós, professores, sempre foi uma ferramenta legal de aperfeiçoamento, né, contínuo. Bom, Deixa eu fazer uma pergunta para você. claro. Desculpa te interromper. Com relação a essas provas de segunda fase, né, eu costumo orientar os meus alunos a fazerem os cálculos, né, serem objetivos, sucintos, basta colocar a lei, substituir os dados, chegar na resposta, não precisa gastar muito espaço com isso. Mas eu costumo dizer que, depois de feitos os cálculos, o aluno deveria responder o que foi perguntado. Então, a pergunta da letra A é quanto vale a força? Ele coloca lá a resposta, letra A, 10 newtons. Não precisa ser espaçoso, como você disse. Não é necessário escrever uma frase, olha, Isso. a força foi 10 newtons, mas pelo menos responder o que foi perguntado. Você acha isso ainda necessário, justo, correto? Ou a gente pode considerar que só o cálculo feito por aluno, com aquele quadradinho em cima da resposta, já é o suficiente? É difícil ter uma regra geral, mas se ele pede, por exemplo, qual é a relação entre a distância mínima e a máxima, como tem nesse exemplo da questão 12. E aqui, lendo a resposta dessa estrutura da questão 11, é óbvio que a gente precisaria do enunciado para detalhar a estrutura da resposta, mas aqui fica muito claro, assim, ó, caixa pequena é isso, caixa grande é isso, ele já especificou que o Dzinho está relacionado com a caixa pequena, que o Dzão está relacionado com a caixa grande, e algumas palavras, eu não sei, né, conjunções, eu não sei exatamente, né, o termo em português, mas já indica um pouco do histórico, portanto, Dzinho sobre Dzão igual a isso. Eu acho muito importante, óbvio, destacar a resposta para ficar claro, principalmente se o aluno é muito confuso, às vezes polui muito, começa do lado esquerdo e vai para o lado direito, tem que pensar numa ordem cronológica, numa ordem sequencial, para ficar claro, porque se não está claro
para qualquer pessoa, não vai estar claro para o corretor, né? Quer dizer, por isso que é bom treinar nos simulados, porque se alguém bate o olho e não entende aonde está a resposta, tem que ficar achando, aí esses artifícios de, às vezes, escrever, portanto, a divisão é isso, pode até facilitar para o corretor, temos que facilitar a vida do corretor. Mas o ideal é você ter uma estrutura tão clara que não precisa escrever frases repetitivas sobre a resposta, né? Então, é óbvio, né? Não tem uma regra geral, mas acho que nós estamos alinhados, professor. Ver o que ele pede, deixar muito claro, ó, é isso, portanto, isso, logo o tamanho é tanto, pá, e colocar e circular e acabou. O que não precisa são frases muito longas, tentar explicar o fenômeno físico. Esse aí, com certeza, estamos alinhados que não precisa, né? Eu brinco até com os alunos falando que se eu gostasse de redação, eu dava aula de português, né, cara? É, Tem que ser coisa objetiva, né? A gente dá exatas é exatamente. muito objetivo, né? Diferente da Exa geografia, né, Álvaro? Que aí tem que escrever 200 frases para alguém Mas entender que mesmo em humanas, viu, entre o norte Mal, e o se leste. não tem muito, às vezes resposta que enrola demais e não é já era. objetiva, como o Fulgêncio colocou, já era, não pode. Tem que ser aquilo, ó, é papo e responder o que ele está perguntando mesmo. Em humanas acontece muito do aluno se perder no meio da questão discursiva, da resposta. Ele está respondendo, aí ele tem algumas outras ideias e coloca ali, fica uma coisa assim, ó, totalmente retalhada, né? Então, humanas é tão complexo que é mais fácil ele se perder. Não seria como a física, que eu acho que é bem facinho de resolver uma segunda fase. Tô É. brincando. Mas a própria Unicamp já mostrou, por exemplo, em biologia, eu lembro que alguns anos atrás eu vi um caderno de resposta esperada e a Unicamp até divulga acima da média e abaixo da média. Aí tem uma que eles anularam do aluno, que a Unicamp pediu 3 processos de reciclagem, o nome de 3 processos de reciclagem, algo desse tipo. E o aluno colocou 4. E um dos 4 estava errado. E aí ele perdeu a questão inteira. Quer dizer, às vezes você quer colocar mais Por e já era. segurança, né? Você perde por É isso insegurança, mesmo. por É. incerteza. Tem aluno que colocou 3 processos e descreveu, e na descrição tinha uma descrição equivocada, e aí perdeu também a questão, quando ele só queria 3 palavras. Então, esse processo, ele não é simples, mas eu acho que essa dica de você olhar no site da Unicamp, que tem muita similaridade, óbvio que a estrutura da questão dissertativa da Unicamp é diferente de uma segunda fase da FUVEST, tem as suas diferenças, mas a estrutura da resposta, ela tem similaridade. Eu acho que isso é importante. Bom, tem alguns gráficos que eu gosto de mostrar. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas que ele mostra o peso de cada uma das matérias na nota final. Eu escolhi aqui medicina, mas eu tenho para outros cursos. Depois eu vou deixar isso para vocês. Vamos pensar na primeira coluna aqui. Para quem for prestar medicina da USP, isso é antes, na verdade, da divulgação da USP, da mudança da composição da nota, né, da segunda fase, que eles querem padronizar, né, Pinheiros, Ribeirão e Bauru. Mas eu acho que é um exemplo, depois eu passo os dados estatísticos para vocês. Eu acho que eu tenho ele atualizado, né? Mas no caso por exemplo, o Unesp, eu acho que é um vestibular que muitos alunos aí prestam, né, Massa e Álvaro. E aí você olha assim, nossa, como português e redação é importante. Na verdade, português e redação português, né, língua portuguesa como um todo, é a matéria mais importante. Então, se você deseja ser aprovado, na verdade, em qualquer curso, em qualquer faculdade, a sua prioridade número 1 tem que ser muito bom e estudar muito português e redação. Isso eu sempre falei como professor de física, inclusive. Então, a gente tem que sempre priorizar as matérias que pesam muito e a gente vai mal. Então, se você não vai tão bem em português, essa tem que ser a sua prioridade nas próximas semanas. O português é diferencial, né? Faz toda a diferença na sua aprovação numa faculdade muito concorrida. E dependendo da faculdade e do curso, vai mudando o peso da matéria. Então, né, a Unicamp, para quem quer medicina, biologia, pesa muito. Na Unesp, a humanas pesa bastante, mesmo para quem quer medicina. Né, eu botei filosofia e sociologia no meio aqui de história e geografia, né, considerando o grande bloco de humanas. Mas independente da carreira, o português ele pesa bastante. Eu tenho essa tabela para outros cursos, como engenharia na USP, psicologia na USP, né, direito na USP, são as mesmas matérias da segunda fase da FEA. E depois eu tenho isso numa tabela. Isso pode ser interessante, porque tem algumas vagas da USP que é via Enem, né, tem algumas vagas, né, da Unicamp que são via Enem. Isso foi antes da divulgação dos editais, né? Talvez tenha alguns ajustes ali, mas acho que já é uma referência
que, lembra, isso aqui não é que vai mudar radicalmente seu plano de estudo, mas vai te dar um direcionamento de, poxa, essa matéria é muito relevante e eu estou dando pouca atenção. Ou ela é muito relevante e eu vou mal nela, preciso dar mais atenção. Então, eu acho que isso é um bom norte para você olhar para isso, olhar para o seu plano de estudo nas próximas semanas e talvez redistribuir com um peso um pouco maior para as matérias que você tem mais dificuldade. É uma coisa meio engenheira que a gente fala de priorização, né? Priorize no seu tempo, não o que você gosta, e sim o que é mais importante e talvez você não esteja indo tão bem. Bom, e algumas dicas finais ali para montar um bom plano de estudos daqui para frente, né? Equilibrar bem as matérias, não é só botar a matéria que você gosta, né? Que você tem facilidade. Erro muito comum, né, de alunos, às vezes medicina gosta de estudar muito biologia, esquece, né, da física, né? Ou do português. Muito importante confiar na equipe de professores. É, porque o material do poliedro, acho que alguém tem alguma dúvida? Acho que tem algum microfone aberto. Não? Márcio, acho que Bom, o microfone é do seu celular, Márcio. Aí, beleza. valeu. Então, eu acho que tem um ponto crucial que é confiar aí na equipe de professores. Isso eu sempre recomendei para os alunos. Por exemplo, os livros, eles têm muitas questões. E não dá tempo de fazer tudo, todo o material do poliedro. Então, o professor ele já passa uma priorização do que é mais relevante. Porque o segredo não é fazer tudo, é fazer o que é mais importante no tempo que você tem, né? Então, sempre confiar na indicação dos professores de leituras, estudos e exercícios. Obviamente, muito tempo para português e redação, tem que ter isso no seu plano de estudos. Quem tem muita dificuldade em exatas, cuidado, não desista nas primeiras dificuldades. Exatas é uma construção meio que piramidal. Você precisa reforçar a base, comece pelas questões mais fáceis e é treino. Você tem que treinar. Aí o volume de questões é muito mais significante para a sua evolução do que, por exemplo, em geografia e história, onde os conceitos eles são muito relevantes. Nas exatas, você vai precisar de aplicação de conceito em questão com conta, com manipulação algébrica e às vezes na teoria também, né? Então isso é importante. Plano de estudo, você pode fazer alguns ajustes semanais. Às vezes, numa semana, você dedicou um pouquinho mais de tempo para física, porque o tópico que o professor está lecionando naquela semana é mais complexo. Mas na outra semana, ele entrou num tópico que você tem mais facilidade. Pode diminuir um pouco e priorizar outra matéria que você tem mais dificuldade. É um processo um pouco dinâmico. Então, tem um dinamismo nisso aí. Coisas que todos têm que se preocupar: alimentação, sono, descanso e atividade física, né? Alimentação é assim. É óbvio que ter uma alimentação saudável na vida é importante, né? Mas todo mundo sabe disso e muita gente não se alimenta bem, né? Particularmente na época que eu fazia cursinho, eu jantava, sei lá, Doritos e pipoca e tomava Coca-Cola todo dia, e não fazia diferença para mim nenhuma, né? Que o metabolismo de vocês, eu acho que responde de maneira diferente do meu, do Márcia, do Álvaro, mas eu acho que a alimentação, uma coisa mais básica que eu recomendava era o seguinte: quando tem uma prova muito longa, se você come alimentos de alto índice glicêmico, ou muito doce, alguma coisa assim, você tem um pico de insulina, depois cai, você sente um sono no meio da prova, ou mais cansaço, ou até muita fome durante a prova, que dura 4, 5 horas. Então, dependendo do tipo de alimentação que você tem numa prova muito longa, pode te ajudar se você comer alimentos lá mais integrais. Eu não sou nutricionista, mas dependendo do tipo de balanceamento da sua alimentação, você consegue manter uma saciedade por mais tempo e isso te ajuda na concentração. E pode fazer uma diferença em uma questão. E uma questão é super importante para todo mundo. A questão do sono, virar à noite não adianta, mas também dormir 12 horas por dia tem alguma coisa descalibrada. Quer dizer, tem que ter um sono adequado, principalmente na véspera das provas, né? O descanso ele é fundamental. É óbvio, não é 12 horas de sono por dia, mas ter momentos de descanso. Quer dizer, esse momento de descanso às vezes é o domingo, às vezes é o sábado à tarde, um pedaço do final de semana. Quer dizer, tem que ter um certo equilíbrio, mas é óbvio que um ano de dedicação para o vestibular é um desequilíbrio comparado a outras pessoas que não estão em vestibular, ou seja, é muito tempo dedicado a estudo, né, que depois que vocês entrarem na faculdade é outra vida, é outra dinâmica, mas agora, obviamente, é muito mais tempo, muito mais sacrifício em prol dos estudos, mas tem que ter um espaço para você descontrair, mesmo que ele seja reduzido durante a semana. E atividade física é um tema meio polêmico, porque é óbvio que a receita padrão é faça atividade física, mas eu conheço vários alunos que não faziam nada em ano de cursinho e passaram. Acho que a atividade física é muito individual.
se você desde pequeno fez atividade física e simplesmente parar no ano de cursinho, talvez isso te faça mal, te faça dormir mal, te faça te desconcentrar. Então, é muito individual. Se isso é importante para você, para dormir bem, para conseguir se concentrar, faça, mesmo na época de vestibulares, de maneira comedida, né? 2, 3 vezes por semana, por 1 hora, num tempo adequado. Também não é uma vida de atleta todos os dias fazendo atividade física. Então, esse controle, esse planejamento é bem relevante. Matéria atrasada, que é super clássico, né? Não deu tempo de estudar, não consegui fazer essas questões, estou com muita matéria acumulada. Acho que tem que aprender a desprender. Então, assim, o mais importante é você estar alinhado com o professor durante a semana. Então, se ele está ensinando esse tópico, eu vou fazer a tarefa de casa desse tópico que ele está ensinando nessa semana. Vai anotando os tópicos que você não teve tanto tempo de dedicação e domínio, porque na época da revisão vai dar para rever isso. E lembre-se, você não precisa saber tudo de todos os assuntos. Você precisa saber matar as questões fáceis. É isso que vai te fazer ir para a segunda fase. Para matar a questão fácil, é o básico bem feito. Então, às vezes, está lá circuitos elétricos, Kirchhoff. Você não entendeu os circuitos mais complexos, a metodologia de resolução. Mas se você sabe matar as questões fáceis, só o básico disso, às vezes é isso que vai cair numa primeira fase. E essa questão fácil você não pode perder. E se não deu tempo de estudar agora e o professor já está em magnetismo, anota os tópicos num caderninho, numa agenda, e quando chegar um momento de folga ou na revisão, você só prioriza esses tópicos que você não tem nenhum domínio básico. Aula, focado, cuidado com conversa, cuidado com distração, cuidado com celular. Parece meio chavão isso, mas afeta muito a concentração. Então, e a amizade também, né? Combinar com seus colegas, pô, não me interrompe, cara, cuidado, vamos conversar depois, sabe? Você fazer alguns acordos com as suas amizades, porque dependendo das pessoas que você se aproxima, pode te ajudar e fazer muito bem, ou pode te prejudicar. Cuidado em estudar em casa, a gente falou um pouco sobre isso, né? De achar um espaço que você se sinta confortável, né? E basicamente é isso. Então, assim, falamos de temas gerais, né, que são relevantes numa preparação tanto sobre simulados e isso tem muito a ver com a época do vestibular. E agora que vocês estão entrando no momento de revisão, né, tá próximo da revisão, estão próximos das primeiras fases, vou dar algumas dicas gerais sobre esse momento de vestibulares, né? Primeiro que vocês vão ouvir muito sobre notas de corte, né? E eu acho que esse é um assunto horrível de ficar falando, porque eu já vi anos que teve a FUVEST e aí no dia seguinte, depois saíram várias notícias nos jornais de coordenadores de cursinhos falando que a nota de corte ia aumentar. E aí desanimou um monte de gente e no fim das contas, quando foi divulgada, ela caiu. Não tem como saber o que vai acontecer com a nota de corte. Porque a nota de corte não depende só do nível de dificuldade da prova como um todo. Depende do nível de dificuldade de cada questão, do índice de discriminação de cada questão, depende do nível dos candidatos que presta a prova, e a gente não sabe qual é o nível do candidato desse ano. Pode ser maior, pode ser menor, que a gente está falando de números grandes, de médias. Então, acho que a melhor recomendação que eu tenho é não fique se atentando sobre notícias de nota de corte. Outra coisa é sobre alunos, né? Acho que eu falo muita coisa sobre cultura de amizade e cultura dentro da sala de aula. Tem gente que não gosta de ficar falando sobre a prova no dia depois que ela aconteceu, porque às vezes ela não foi tão bem ou ela acha que não foi tão bem. Então, vocês, alunos, são muito responsáveis pela cultura que vocês querem criar dentro da sala de aula. Então, acho que essa questão do diálogo e da conversa, ela é fundamental. Então, vocês têm que conversar. Poxa, se você não se sente bem falando sobre um vestibular que foi no dia anterior, já avise já os seus amigos, ó, cara, não... gente, vamos lá, não vamos combinar entre nós de não ficar falando sobre a prova na segunda-feira, porque a gente tem que focar no próximo vestibular. Essas construções de combinados entre vocês, ela pode fazer uma diferença muito positiva para ser produtivo, né, ao longo da época de vestibulares. Corrigir a prova eu sempre achei importante, porque às vezes caiu uma questão de um assunto e você errou, e você corrige, e na primeira fase da Unicamp errou, corrigiu, e aí, às vezes cai uma questão parecida na primeira fase da FUVEST. As bancas, elas não se conversam a ponto de combinar que tipo de questão vai cair. Não dá, é muito complexo isso. Eu lembro uma vez que caiu um tópico muito específico de história, que era a Revolução dos Cravos, e aí caíram 3 vestibulares, uma questão muito parecida, Unesp, Unicamp e FUVEST. Então, se você errou no primeiro, mas deu uma revisada sobre esse tema, você pode acertar nos outros. Então, esse processo de correção é interessante.
Agora, tem aluno que se sente confortável contando quantos acertos fez e outros não, preocupado com a nota de corte. E aí é muito, muito mais individual, tá? Eu acho que a questão no dia dos vestibulares é a recomendação padrão, vá com antecedência, se planeje. Tem gente que gosta de estudar de véspera e não tem problema. Tem gente que não gosta de estudar. Acha o que te deixa mais confortável, né? Lembrar que não dá para ir bem em todas as provas. Às vezes tem provas que, infelizmente, você não vai bem, mas outras que você vai conseguir ir bem. E acho que a minha última recomendação é falar sobre família, né? Eu acho que as ações da nossa família, né? Pai, mãe, irmãos, irmãs, afetam muito a nossa autoestima, autoconfiança e o jeito que a gente lida esse ano. Então, aqui eu, eu sempre gostei, né, aqui no Poliedro, de conversar com pais de alunos, até de cursinho, né, sobre isso, sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Mas, independente de qualquer coisa, para vocês alunos, eu sempre recomendo assim: se tem alguma coisa que seu pai, sua mãe, sua irmã faz e te deixa desconfortável, inseguro ou abala sua autoconfiança, sua autoestima, sua motivação, converse com eles, mas tem que ser uma conversa séria. Você senta na sala, pede para o seu pai desligar a televisão e fala: pai, pô, eu entendo que você quer o meu bem, o meu melhor, mas olha, quando você fala para mim que tem certeza que eu vou passar em medicina na USP, isso me deixa inseguro, porque nem eu tenho certeza e nem posso ter certeza. Então eu prefiro que você fale que me apoia, que você confia na minha capacidade, do que falar que eu tenho certeza e espalhar para a família que eu vou entrar. Então, tem ações que por exemplo, uma coisa que eu acho que sempre incomoda todo mundo, comparações, né? Às vezes os nossos pais comparam a gente com o nosso irmão, com o primo, com uma notícia que saiu no jornal de uma menina que fez com 16 anos, passou em 19 vestibulares de medicina. Esse tipo de comparação nunca é positivo. Então, se alguém da sua família faz isso e te faz mal, você precisa dialogar e conversar, né? Tem várias técnicas para isso, comunicação não violenta. Tem um livro chamado Conversas Difíceis, que é ótimo para estabelecer esse tipo de repertório, mas acho que o importante é você construir um canal de comunicação, falar que você não se sente bem por conta de uma ação, por que que você não se sente bem e o que que você gostaria que essa pessoa fizesse. O diálogo é a base para resolver muitos tipos de conflito, mas enfrentar isso eu sei que é desafiador, depende de cada dinâmica pessoal, mas é algo que se faz, se é importante para você, e o vestibular é importante, é um momento definitivo na sua vida, eu acho que você tem que tomar alguma atitude para isso. E na dúvida, busque apoio da equipe de coordenação, das orientadoras, né, dos professores, porque a nossa profissão é essa, né? A gente vive para apoiar vocês a atingir os objetivos de vocês, né? Então, ouvir os conselhos de quem trabalha com isso sempre é muito relevante. Bom, Fazer uma pessoal, pergunta para você. fica à Opa, vontade. perdão. Acho que cruzou alguém. Alguém quer falar? Eu aguardo. Não, pode falar, professor. Não, é o seguinte, ô Fulgêncio, que dica você dá para pessoa que tem problema de ansiedade, cara? Que a gente sabe que tem uma porção de alunos que na sala de aula responde, está acompanhando teu raciocínio, está olhando para a cara dele, está vendo que ele, pelo menos, está fazendo trejeitos de que está entendendo, está ficando claro aquilo que você está explicando. Ou seja, às vezes faz uma pergunta aberta para a sala, ele responde, o aluno está sabendo o conteúdo. Aí ele vai para a prova e ele tem essa travada por uma questão de ansiedade até. Não dorme direito no dia anterior, já vai para a prova meio ansioso, já não consegue desempenhar. Você tem alguma sugestão nesse sentido? Olha, acho que a ansiedade é um tema muito pertinente, né? Porque hoje a gente fala muito não só no vestibular, né? Mas na nossa vida, né? No trabalho, Sim, né? Em tudo, né? Nós, professores, sofremos muito disso também. Acho que sim. tem muitas estratégias diferentes para gerenciar melhor a ansiedade na hora da prova, né? Tem a ver com alimentação, tem a ver com atividade física, tem a ver com relacionamento com a sua família e com as pessoas que você gosta e está próximo, namorado, namorada, amigos. Tem a ver também com um processo de construção de autoconfiança, né? E de entender que, às vezes, as coisas não dão certo, mas não é porque você não é capaz, é porque às vezes não era o momento, às vezes é azar, às vezes tem vários fatores. O vestibular não define quem vocês são, nem o sucesso profissional de vocês. Tenho vários amigos meus que fizeram faculdades de engenharia totalmente desconhecidas e hoje são muito mais bem-sucedidos do que eu, são empresários ou são diretores de empresa. Quer dizer, o sucesso na vida
é muito mais do que este momento. Mas esse momento é um momento importante. Às vezes falar para os alunos, ó, não fique ansioso, não é que isso que vai fazer, mas eu acho que você tem que, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é porque cada aluno tem que entender o motivo da ansiedade e tentar buscar estratégias para gerenciar isso de uma maneira produtiva. Às vezes a ansiedade, a origem da ansiedade é uma questão de não querer desapontar as famílias, os pais. Às vezes é uma autopressão que muita gente se cobra demais, né? Sobre ser aprovado direto, ou, poxa, eu sei tanto, será que eu vou conseguir mostrar? Quer dizer, e aí o melhor jeito de lidar com isso é pedindo ajuda. Temos que ser vulneráveis e pedir ajuda. Professor, coordenador, como que eu posso fazer isso? Eu estou me sentindo assim. Você entendeu por que que você está se sentindo assim? Às vezes nomear o sentimento é difícil. É angústia, é raiva, é insegurança, é incerteza. Olha, eu sempre fui exatas, né? Nunca, no início da minha carreira, eu falei, ah, que isso, só estudar que passa. E não é só estudar que passa. Já tivemos alunos brilhantes que na hora do vestibular dava aquela travada. Mas os alunos que conseguiram gerenciar isso, às vezes não é de uma hora para outra, mas sempre que eu vejo que foram muito bem-sucedidos, tentavam sempre entender o motivo disso, né? Pô, por que que eu estou assim? Já estudei, me dediquei tanto, e às vezes a mudança de mentalidade é um processo, né? Para você virar a chave de, poxa, não vou ser capaz e será que vai acontecer alguma coisa do que para aquela chave de, poxa, fiz o meu melhor, se der deu, se não der, paciência, no que vem vai dar, mas eu vou ser médico acima de qualquer coisa. Essa chave de mudança de mentalidade é um processo contínuo. Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade também para a resolução da nossa ansiedade. Não dá para a gente esperar que magicamente isso resolva, né? Temos que buscar estratégias para isso, né? As estratégias elas são diversas, é difícil generalizar uma coisa ou outra, né? Por isso que buscar ajuda de pessoas mais experientes no tema pode ser pertinente. Às vezes é terapia, é psicólogo, mas às vezes não é isso, né? Às vezes é uma outra questão, mas que você precisa dialogar, né? E buscar repertório, né? Então, não sei se eu consegui responder, porque também é uma resposta difícil, né? Se tivesse uma Não, formulazinha mágica, né? Tipo um comprimidinho que você é, toma. E eu nunca o que recomendo nem comprimido, né? Às vezes você quer tomar um remédio da vez e aí piora toda a situação, estraga toda uma preparação de um ano porque você foi se automedicar. Quer dizer, às vezes não é a medicação a solução, né? Não, não é. Você tem que procurar realmente um profissional, bater um papo. Eu também defendo essa tese. Eu queria ouvir a tua opinião, acho que ela se encaixou. Como você falou, a gente está alinhado. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a pessoa tem que ter é, a responsabilidade de ir atrás, perceber que elas têm um problema, aceitar esse problema, saber que é natural ter um problema, não é algo do outro mundo ter Claro, problema. Essa, como é que eu falo? Essa coisa que mexe com você pode não mexer com o outro. Então, sim. e aí e você tem que identificar. Acho que é isso mesmo. O que você falou, cara, era o que eu queria ouvir, meu. E assim, problemas todos temos. Assim, alguns, Todos. alguns disfarçam melhor, mas todo mundo tem problema, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem ansiedade. E assim, eu não conheço os alunos aí, né? Eu acho que vocês conhecem muito mais do que eu, mas de maneira geral, eu acho que eu vejo assim, isso serve, eu acho, para todas as pessoas, né? Mas falando para vocês, alunos que estão aí me ouvindo, a mensagem que eu queria deixar é: vocês são muito melhores do que vocês pensam que são. Mas tudo envolve esforço, dedicação, e eu acho que a raiz de tudo está numa coisa que eu gosto de chamar de disciplina, né? A disciplina não é só a disciplina de estar disciplinado, mas a disciplina da constância, da cadência, da resiliência. Disciplina, eu acho que é a raiz de todas as boas virtudes, né? Você ser disciplinado. Para você ser disciplinado, às vezes são pequenas estratégias que você vai utilizando no dia a dia e, óbvio, você precisa ter uma ambição muito forte, o sonho de ser médico, o sonho de ser engenheiro, o sonho de ser advogado. Quando você tem uma ambição grande e alguém te dá o caminho, e aí você tem um processo de automotivação ou motivação apoiada por pessoas que te ajudam. Só que você vê que esse processo é facilitado quando você se aproxima de pessoas que te fazem bem, que te jogam para cima. Se vo... Dependendo da sua amizade, se ela for tóxica, já era. A pessoa te joga para baixo, te coloca defeito, não te incentiva a estudar, te leva para o caminho, não, não vai dar certo, isso não vai ser bom. Então, eu acho que escolher bem as pessoas que vocês se aproximam, que vocês vão ter vínculo social e afetivo,
faz uma diferença absurda, não é só no vestibular, é no restante da sua vida, né? Então, acho que busquem pessoas, amigos, colegas aí no cursinho que te ajudem, que te joguem para cima, que não fiquem falando mal de você, que não fiquem te comparando com outros, porque nós passamos por altos e baixos, né? E a gente precisa de pessoas que sempre estejam nos apoiando e quando o nosso colega estiver lá embaixo, a gente poder apoiar. Nós vivemos em sociedade, né? E a sociedade sobreviveu com um ajudando o outro, né? Acho que os historiadores aí, os geógrafos, conhecem mais sobre evolução, né? Mas acho que as sociedades que sobrevivem são as que se apoiam muito, né? Então a gente pensa muito nisso. Com certeza, Fulgêncio. Eu acho que para o ano de cursinho e para a vida, né, cara? A vida nossa é pautada exatamente nisso, né? Nos altos e baixos, em momentos difíceis. Então, quer dizer, o aluno, quando ele enxerga isso ao longo do ano dele como vestibulando, fica mais fácil. E eu acho que ao longo do ano também, além do conteúdo que ele absorve, a maturidade que ele também adquire ajuda bastante, né? A gente, às vezes, é aluno de segundo ano de cursinho que tem, assim, né, uma virada de chave, talvez até em função de ter feito um ano já, que é uma coisa impressionante. Ou alunos brilhantes de terceiro ano de ensino médio, brilhantes num sentido de conteúdo, mas que não consegue chegar lá porque às vezes não tem essa maturidade, não, né, na resolução de uma prova ou mesmo na resolução de um problema emocional que ele tem, né? Então eu acho que é bem isso aí mesmo, viu? Pois não, pode falar. Não, é que você falando, né? Você vê, cada um acha a sua estratégia, né, para você poder continuar crescendo e adquirir essa maturidade, né? No meu caso, na época que eu estava no cursinho, a religião era uma coisa que me ajudava a gerenciar a minha ansiedade, né? Eu não gosto de falar de religião, muito menos no cursinho, né? Mas, assim, para mim funcionou. Para outros é a amizade e a família. Para outros é a atividade física. Para outros, quer dizer, cada um tem alguma Exato. coisa que te ajuda a... Acho que a questão do autoconhecimento, da espiritualidade, tem vários elementos que vai te compondo, mas, poxa, é difícil falar isso para alguém que está com 17, 18, 21 anos, tem que pensar em tanta coisa, tem que aprender já, né? É, Leis de Newton, resultante centrípeta, você tem que se autoconhecer, você tem que ir bem numa prova ultra concorrida. Eu acho que tem que ter paciência, né? Infelizmente, exa assim, é um processo. Mas o segredo exatamente. de tudo, disciplina, resiliência, né? E dedicação. Não tem como fugir, não tem como fugir Manter o disso. foco, né? Com certeza, manter o foco é o que precisa e a gente caminha junto, né? Acho que é o que você falou. Acho que o nosso papel ali na sala de aula, na coordenação, é acompanhar, estar tá junto, exatamente nesses momentos mais difíceis para esclarecer qualquer coisa, até, né, pelo pouco mais de bagagem que a gente tem, de conhecimento, a gente evidentemente quer transferir e ajudar aí o pessoal todo a entrar no curso que deseja. O Massa que eu não vi mais, eu acho que o Ele Massa tá na sala de caiu. aula. Eu tô vendo ele na Ô, sala de aula. Massa, Você tá aí, Massa? Massa, tá mais rápido que a velocidade da luz, hein, meu amigo? Você tava na. Vocês. Pessoal de casa também, eu mudei de lugar, mas eu vou te explicar para vocês por quê. Vocês podem olhar na aba aqui, ó, na esquerda, o Carlos Massa sai, o Carlos Massa retorna, o Carlos, né? Fugente, eu estou assim, matando saudades da pandemia, aquele sufoco, o Zoom que não dava certo. Massa, você está aí? Não, eu caí, já levantou, né? Então eu vim para a sala aqui, porque nós temos duas redes de internet. E a da nossa sala está conectada num dos provedores lá e, nossa, no final, por isso que eu teve uma hora que eu liguei o celular, que eu web, né? Aí eu vim para cá, o José, que é o nosso monitor aqui dessa sala, que é da MED, me colocou aí. Então, agora só estou com o MED desse, mas não dei de mono, né? Então, mas, ô Fulgêncio, tem gente aqui que faz sacanagem, viu? Vai fazer questão de simulado, por exemplo, coloca uma poligonal pesada de, né, calcular áreas, e ainda além de converter em escala e ficar tirando sarro, né? Então, eu estava lembrando que a gente tem dos anúncios, coisa e tal, e ele sabe da história, ele fica tirando sarro de mim também, né? Mas, olha, eu estou aqui, gente, você estava dizendo, né, eu não conheço os alunos, então, primeiro, que, né, eles estão mandando uma abração para você. Segundo, né, que os nossos alunos aqui também são iguaizinhos aos alunos lá de São Paulo. Tanto é que tem muita coisa que eu vejo com eles, eu lembro com muita saudade da nossa época aí. Né? Eu estou vendo aqui, lembrando, sabe do quê? Quando vocês falavam do oitavo andar aí da vila, Uhum. a sala de descanso.
né? Eu vejo assim que tem gente, ó, tem uma pessoa aqui, né? Que ela vem 7 horas aqui, né? Faz todos os simulados, né? Está estudando até agora, você vai ter que horas, até umas 10 da noite, só não vai mais porque a escola fecha, né? Tem gente que não está mais aguentando, tem gente que trabalha, vem para estudar à noite, estava aqui. Então, são alunos muito carinhosos, né? E alguns me disseram que nas 700 cidades que você tem que visitar, né, você tem que colocar uma delas na rota aqui para o Bauru para a gente poder te receber. Porque, lá, né? Olha, que está falando que sim, então a gente conta com isso, né? Se Deus quiser, passo aí no dia dos aprovados aí, com todo mundo de cara pintada, camiseta de aprovado. O Álvaro não quer liberar, né? Porque ele disse que é minha ala colher, mas a gente vai fazer um rolezinho com chope, né? Um churrasquinho aqui, ó. Esfirrada também, que eu acho que, né? Eu estou olhando assim porque eu estou vendo vocês no monitor do lado, tá? Mas eu acho que já, né? Inclusive, vocês têm perguntas para fazer, querem fazer perguntas? Ah. Pode fazer, José. Vamos usar o nosso monitor aqui. Pode ficar à vontade. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Acabou surgindo uma dúvida aqui, que é na hora do vestibular, casos extremos, está sem tempo e já fiz algumas questões, eu fiquei entre duas alternativas. Se tem alguma técnica que possa ser aplicada para que tenha maior chance de acertar essa alternativa, em casos extremos. Um chute mais consciente. Chute mais consciente, tá bom. Tá. Vamos lá. Se você está fazendo uma questão teste e não conseguiu chegar na resposta, é óbvio que sempre tem um processo eliminativo, porque tem aquelas respostas que, obviamente, estão erradas. É aquela que você consegue eliminar. Vamos lá. De 5 alternativas, você elimina 3 que, obviamente, não podem ser a resposta. Sobrou 2. E você não tem noção, não tem ideia qual delas está correta. Então, a minha dica para você é: chute na alternativa correta. Tô brincando, não tem jeito. Assim, você tá em 2, você tem 50% de chance, aí você tem que chutar, não tem muita estratégia, tá? É que antigamente tinha uma questão que era assim: você tem que olhar a distribuição de respostas A, B, C, D e E, e normalmente é proporcional. Mas isso é muito difícil de você operacionalizar, porque você pode ter errado em outras questões, a proporção está errada. Quer dizer, eu acho que você vai ficar preocupado com uma coisa que vai te deixar mais tenso. Então, se você já ficou entre 2 alternativas, você já tem 50% de chance de acertar. Aí, não tem muito. Às vezes a gente quer usar uma regra, tipo, se tiver a palavra não, você corta, mas é muito difícil criar uma regra geral. Eu acho que seria muito leviano da minha parte querer dar uma recomendação assim. Mas eu acho que você já tem uma chance boa. 50% é muito melhor do que 20%, né? Então, é chutar, ir para a próxima e bola para frente. Agora, óbvio, tem coisas que ficam na nossa cabeça, assim. Você às vezes não chegou na resposta, e aí ao longo da prova, você lembra de alguma coisa, alguma estratégia, algum passo que você se equivocou e dá para voltar na questão e resolver. Por isso que eu falo que deixar o rascunho estruturado e anotar as questões que você ainda está em dúvida, para poder no final da prova, se tiver tempo, voltar e fazer, pode ser muito adequado. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo a prova. Ficou entre 2 alternativas. Em vez de já chutar uma e colocar no gabarito, bota a lápis, por exemplo, as 2 alternativas, e depois, quando você for passar limpo, volta na questão se sobrar tempo, vê se tem alguma outra estratégia para chegar na resposta certa, e se não tiver, você chuta mesmo e bola para frente. Agora, se você já comprometeu no gabarito, mesmo que você lembre mais para frente qual seria a resolução, já era, já colocou, já não tem volta. Muitíssimo obrigado. Mais algum? Nada. No chat, não teve? Não. Pessoal que está online aí em casa, quer mandar no chat alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, acabei de ver aqui, desculpa. Tiago Caracacho. Boa noite, Fulgêncio. Você recomenda corrigir a prova logo depois de fazê-la? Porque às vezes me sinto inseguro de não ter ido como imaginava, e isso acaba me afetando nas próximas provas, mesmo sabendo que uma prova não define a outra. Olha, Tiago, isso é muito individual, né? Eu conheço alunos que gostam de corrigir, indo mal ou bem, tranquilo, bola para frente. Tem alunos que, ao contar a pontuação da prova, pode desanimar muito e desestruturar emocionalmente para as próximas. Nesse caso, talvez seja adequado não contar quantos acertos você fez, mas pelo menos ir nas questões
que você lembra que não tinha ideia como resolver, para depois pegar a resolução e se cair alguma questão parecida na próxima, você pode acertar. Então, encarar como um processo de aprendizagem, mas se num extremo te faz muito mal, não corrige. Aí não tem jeito, tá no final do ano, pensa na próximo vestibular e bola para frente. Acho que é um processo muito de autoconhecimento. Se te faz muito mal e você não consegue encarar como um processo de aprendizagem, aí não corrige. Tenta só imaginar os tópicos que você realmente não lembrava, não estudava, não lembrava muito na hora da prova, estuda um pouco e pensa na próxima, tá? Então essa acho que seria a minha melhor recomendação. Luca, né? No caso de ser chamado para uma segunda fase de um vestibular, porém até a data da prova da segunda fase tem outros vestibulares. O que que eu recomendo? Estudar totalmente focado para a segunda fase ou dividir a atenção? Excelente pergunta, né? Eu acho que assim, se for o vestibular da sua vida, né, o seu principal e você foi para a segunda fase, eu tentaria direcionar mais os estudos para a segunda fase. Mas, assim, quando a gente está no processo de revisão, mesmo que você vá fazer uma prova de primeira fase ou estudar questões testes, lembra que é um estudo de conteúdo. Então, assim, se eu te mostrar uma questão super complexa do ITA, às vezes pedaços dessa questão é uma questão de complexa, uma questão de segunda fase. Então, assim, o importante é você estar estudando o conteúdo, vendo as suas debilidades, o que durante o ano ficou de matéria atrasada, qual matéria você tem menos domínio, para não perder as questões fáceis. Esse tem que ser o foco. Aí chegou no final do ano. Poxa, já sei que fui para uma segunda fase. Vai ser daqui a 3 semanas, mas semana que vem tem uma primeira fase. Acho que não impede de você já começar a estudar um pouco as questões dissertativas. O conhecimento está lá, você não vai desaprender as provas testes. Mas também não faz mal você resolver questões testes de conteúdos que você domina menos, que vai te ajudar numa prova dissertativa. Então, lembra, o conteúdo também é relevante, não só a forma, teste ou dissertativa. Acho que tem mais, né? Tem mais. Massa, alguma dúvida aí local? Não, eu acho que não. Fulgêncio, só para você ter uma ideia, nós, né, com a minha chegada aqui, 80% dos nossos alunos vieram procurar a gente para fazer plano de estudos. E é uma roda poliédrica. É o que eu aprendi com vocês aí, né? Então, eu acho que esse pessoal, todo esse pessoal que está assistindo a palestra, que eu estava vendo aí, são pessoas muito conhecidas da gente, que depois vem reestruturar, vem ajustar. E até em tempo, né, como não tem mais perguntas, depois eu passo a palavra para o Álvaro também, mas eu queria deixar esclarecido que essa palestra está gravada, mas eu acho que perder, poder ter uma oportunidade como o José, o pessoal todo que fez, né, o Thiago para fazer pergunta, o Maurício, presencialmente, ao vivo, vamos dizer assim, é muito importante, é muita riqueza, né? Então, obviamente, quem estava presente, a nossa gratidão, eu sei que cada um de vocês tem, como o pessoal que está estudando aqui, né? Todos com uma carinha de cansados, né? Cansadas, mas que estiveram aqui, assim como você, gente. Eu sei da tua rotina, né? Tive o orgulho e a felicidade de compartilhar praticamente assim desde 2011, né? Com você diuturnamente, aí acordando 5 da manhã, dormir meia-noite, e ainda reservar uma tarde, uma noite de sexta-feira. Eu sei que você tem muita coisa legal que pode ser feita aí em São Paulo também, que você reservou esse horário para a gente. Pode ter certeza, né? Da nossa gratidão, da gratidão do todo o pessoal aqui, e uma coisa assim, muito importante. Aqui no interior, nós temos uma aplicação de simulado hoje à tarde, porque muitos, né, amanhã, as nossas 46 aulas da MEC são distribuídas de segunda a sexta, né, até 1 hora da tarde. Então, muita gente vai para casa, porque nós temos um entorno aqui de até 100 quilômetros, mais ou menos, né? Aqui nós temos uma moça que está aqui, vocês são daqui do Bolo, né? São, né? Tem o José também, que é daqui da cidade perto, e eles viajam logo após o término do simulado. E o simulado começou às 14 horas, terminou às 19, ao invés de 3. Então, muitos estão viajando, agora ir embora, para poder dar uma descansada, estudar lá na cidade de origem, né? Então, depois eu quero ter a liberdade de mandar para você o link, provavelmente, se você liberar para a gente
vai colocar isso no YouTube também, né? Para eles poderem acessar, mas eu acho que essa permanência, eu acho que a palestra foi tão bem-vinda, que eu estava observando, né? O quórum das pessoas que entraram não diminuiu no segundo tempo. Então, inclusive o Adalberto também, né? Perguntou para mim, o Álvaro, aí, quantas pessoas tinham, se você estava, né, sendo bem cuidado. Nós mentimos um pouquinho aí, né? Eu não falei que eu caí da cadeira, tal, que eu caí na internet, mas você estava muito bem, né? Ele realmente também, sem fazer pressão com você, quando você puder dar uma passadinha por aqui, quiser ir, né? Passar uma semana em algum lugar para descansar, com os olhos por aqui e tal, pode contar com a gente, que a gente está por aí, né? Para poder receber você aqui. Tá joia. Massa, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou muito grato pelo trabalho seu e do Álvaro lá no Poliedro. Acho que a gente sempre tem uma referência muito positiva e carinhosa aí pela dedicação de vocês, né? Acho que bem confiante aí que o seu trabalho aí, né? Os trabalhos de vocês aí é de qualidade, porque a gente trabalhou muitos anos juntos, né? E não estaria aqui à toa, né? Respeito muito o trabalho aí que você construiu, aprendi muito com você também, Massa. E estamos juntos aí. Desejo a todos os alunos aí uma excelente prova, né? Excelente maratona. Ainda estão em processo de revisão, simulado, né? Mas acho que vai ser, talvez seja difícil encontrar, né? Ter um outro momento ainda nas próximas semanas, mas óbvio, se eu passar por aí, Massa, pode deixar que eu vou entrar aí para dar um oi aí, em troca Vem de um tomar um churrasco. café, Fulgêncio. Com Café ou certeza. chopp? Olha, o café tá pago, o chopp a gente pode ver com massa. Mas, Beleza, pessoal. obrigado, viu, Fulgêncio? Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí a presença. Tá? O Thiago, o Acácio, todos que trabalharam aí para que acelere, vocês também estão mandando um abraço para você, gente. E Legal. boa noite, viu? Tchau, tchau. Pessoal, boa noite e fiquem com Deus aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Boa noite a vocês de casa também. Até muito obrigado. Tchau para vocês. Obrigado por terem vindo. Desculpa ter uma sala.